E aí, galerinha, salve senhores, bora lá? Vamos trabalhar aqui agora então os climas do Brasil, tá? Eu já coloquei, não sei qual ordem que você vai querer assistir os vídeos, para mim tanto fez, tanto faz, mas já foi de climas do mundo, né? Se você tiver no desespero para rever alguma coisa pro vestibular, principalmente pro Enem, veja climas do Brasil, tá? Por quê? Porque climas do Brasil é muito mais cobrado do que climas do mundo para o Enem. Então, talvez de modo até indireto, climas do Brasil vai cair. A única certeza que eu te dou, climas do Brasil vai te dar uma mão em geografia, tá? Assim como biomas do Brasil, assim como industrialização do Brasil. Ou seja, o Enem é bem mais Brasil, tá bom? Mas bora lá. Esse gráfico aqui, ó, né, aproveitando que eu falei para vocês lá do clima equatorial, né, e do tropical com chuvas no inverno e tudo mais, para você entender de onde vem essa classificação, né? Essa classificação é sempre bom você dar uma olhadinha, mas não se fixe muito nela, senão você vai ficar louco e você não vai conseguir, digamos assim, absorver toda ela. Por quê? Porque essa aí é a classificação, digamos assim, profissional para climas, tá? Ela vai estar, então, subordinada a algumas características gerais. Então, você tem uma precisão muito maior para diferenciar os climas, né? Ainda bem que não é essa que cai com frequência no vestibular, tá? Essa aqui, na verdade, é raridade quando ela cai. Então, note aqui, ó, o A maiúsculo é o clima tropical. Aí você fala, nossa, mas os azuis... Nossa, então na Amazônia não tem equatorial? Calma, olha só, o F indica úmido. Tropical úmido quer dizer então que durante o inverno vai chover? Aí é o equatorial, tá vendo? Por isso que não é bom você ficar perdendo muito tempo com ele, tá? Aqui o AM, monsônico, por quê? Porque aqui você tem um aumento das chuvas durante o inverno, né? Então, simplesmente durante o verão chove bastante, mas durante o inverno você tem a influência localizada aqui da massa de ar que ocorre, né, nessa região, a massa equatorial continental, a única massa continental do mundo que traz umidade, né? Então você acaba tendo, digamos assim, é como se fosse um equatorial com um pouquinho menos de chuva, tá bom? Beleza. Daí a gente parte para o semiárido, que é o B, né? Você bem pode ver que está só aqui, nessa região. Depois o C, o clima subtropical úmido, né? E aí todas essas tendências aqui de cores. Então, na verdade, você acaba vendo que a gente fica entre subtropical, né? Aqui na região de Marília, fica entre subtropical úmido e ali seria o que? O tropical com estação seca no inverno, né? Então, logicamente, a nossa região é de transição, tá bom? Por quê? Porque fazer essa linha aí, ó, extremamente demarcada no mapa é perigoso, tá bom? Mas aqui, ó, se você quiser se guiar por essa classificação, a gente tem aqui então, ó, o AF, né, clima tropical úmido ou clima equatorial, o AM, clima de monção, AW, clima tropical com estação seca de inverno e assim por diante, tá? Não vou falar um por um deles, porque é só você olhar, tá? Qualquer coisa, pausa o vídeo aí e dá uma olhada. Eu só li os primeiros porque minha imagem deve estar na frente, ou seja, uma coisa bem mais bonita do que isso. Mentira. Então, ó, essa aqui é a classificação de Köppen, né? Essa é a classificação que os profissionais da climatologia vão utilizar, tá? Eu só estou colocando ela aí só para você dar uma olhada, depois eu mando para vocês a apresentação em PowerPoint no grupo da sala, tá? Mas como eu já disse, é muito trabalho para muito pouco resultado, tá? Clima vai cair, só que vai cair, graças a Deus, esse aqui, ó, tá bom? Esse aí, então, que é bem mais bonitinho, né? Bem mais bonitinho, bem mais simples. Então, olha só, climas no Brasil, o equatorial,
né, que é esse quase rosa aí, sei lá, um vermelho gasto, né? O 2, o tropical, que é o vermelho. 3, o semiárido, amarelinho. O 4, o tropical de altitude, aí é nós, né? Estamos de roxinho. Você bem pode ver que a região de Marília, ó, tá mais ou menos aqui assim, né? É quase tipo assim, onde todas essas variações aí vão ocorrer, né? Depois, o tropical atlântico, né? Com influência do litoral. O subtropical, depois para fechar, beleza? Então, bora lá. Nossa, pensei que ia começar um por um deles. Não, isso aqui é só uma outra imagenzinha, né? Mas aqui também mostrando as nossas correntes marítimas. Só para que você observe, a gente até tem aqui algumas correntes frias se aproximando do continente, né? Isso é uma coisa até perigosa. Por quê? Porque você tem, na verdade, onde as correntes frias se aproximam do continente, você tem a possibilidade de formação de um deserto, né? Porque reduz a umidade de tal forma que você tem a aparição então de regiões desérticas, né? Mas as nossas ainda bem não são tão fortes, não são tão influentes assim, né? Só tipo para ir na praia que é uma furada, né? Que a água fica muito gelada, né? Mas você bem pode ver que, por exemplo, em São Paulo a imensa maioria das praias são quentes, né? E a maioria do nosso litoral conta com correntes quentes, né? Inclusive a corrente que leva o nome do Brasil, não poderia ser diferente. Beleza? Bora lá então, um por um dos climas do Brasil. A gente começa com o clima equatorial, né? O equatorial, como a gente já comentou, então é quente o ano todo, mas com chuvas o ano todo, né? Você tem uma breve estação aí de estiagem entre setembro, novembro, né, outubro, durante esse período, né? Então, ó, como que seria o climograma direitinho aqui de Manaus, né? Eu já tinha mostrado para vocês aqui com as duas linhas, né? Esse aí com uma só certeira. Como é que ocorre isso então? Você pode notar que é uma reduçãozinha de chuva dentro desse período, né? A temperatura até sobe, mas lembre-se, sempre de olho nas quantidades, tá? Tá vendo? Ó, de 25 aqui para 27, parece que subiu muito a temperatura, né? Mas você bem pode ver aqui, ó, nem 2 graus, tá bom? Então, as chuvas vão estar aí sempre presentes, né? Então, aqui outro climograma só para você ver que essa variação aí, ó, não é tão grande, tá bom? Um que começa com 0 e vai a 35, como eu já havia dito, que esse aí é o clássico, né? Então, ó, as chuvas podem ultrapassar até os 2.000 milímetros anuais. Você tem, então, elevadas médias térmicas e baixa amplitude térmica também durante o ano, né? Aí, o mapinha só para a gente, então, registrar. Número 1, aqui o equatorial. Beleza? Partimos para o tropical. O tropical, assim como o equatorial, a gente já viu em climas do mundo, né? E ele não vai sofrer nenhuma alteração, tá? Então, ó, são verões quentes e chuvosos, invernos menos quentes e secos, né? Relativamente baixas amplitudes térmicas. 2 estações do ano apenas, né? Então, o verão quente e chuvoso e o inverno menos quente e seco, beleza? Ocorre, então, principalmente na região central do Brasil, né? A região centro-oeste, e a gente tem ele influenciando em quase todos, dando umas bicadinhas em quase todos os outros estados, né? Então, a pluviosidade, ó, vai bater uma média de 1.800 milímetros anuais, né? Porque as chuvas realmente ocorrem de modo intenso durante o verão, né? E daí a gente tem aqui o climograma clássico, né? Bastante clássico aqui, então, ó, com essa pequena caída aqui no meio do ano, né? No verão, e as chuvas então vão reduzir bastante, né? Ó, fica aqui tipo julho com a quantidade de chuva bem reduzida mesmo. Mas já logo no verão você volta a aumentar essa quantidade, beleza? Só para registrar aqui então é o número 2, tá bom? Número 2, que vai aparecer aqui na partezinha aqui norte da Amazônia, beleza? Seguindo então,
o clima tropical de altitude. Esse aí é o nosso, esse aí você, pelo amor de Deus, esse aí você tem que saber, né? Como é que é o clima tropical de altitude? Ele vai sofrer influência direta, então, da altitude, né? As regiões aí com 600 metros de altitude e até um pouquinho mais vão sofrer essa influência. Então, ó, os verões vão ser chuvosos e quentes. O que acontece é que não é tão quente quanto no tropical. Pode chover ao mesmo tanto? Sim, pode, né? Nos verões, então, a gente vai ter eles mais a menos que os tropicais, tá bom? Não é tão quente. No inverno é mais frio que no tropical, né? Os invernos são secos, mas chove um pouquinho mais que no tropical, né? Então, tipo assim, o tropical de altitude é tipo você pegar o tropical e amansar ele, né? Deixar ele mais mansinho, né? Não vai ser nem tão quente, nem tão seco, né? Vai fazer um pouquinho mais de frio, né? A amplitude térmica, então, é maior que os tropicais, né? E as médias térmicas podem ficar abaixo de 18 graus Celsius, tá bom? Principalmente na região sudeste, a gente vai ter a ocorrência desse clima, né? Olha só, Belo Horizonte, ó, né? Bem mais baixinha a quantidade de frio, né? E as chuvas aí um pouquinho melhor distribuídas durante o ano todo, né? Mas a principal característica, então, é que vai estar mais frio, tá? Vai ser mais ameno. Beleza? Então, só para constar que o número 3 é o nosso tropical de altitude, beleza? O tropical litorâneo ou marítimo, né? Ou úmido, qualquer referência aí, então, em relação à maior umidade. Né? Vai ser então, ó, verões e invernos chuvosos, pode ser dividido em dois, o litorâneo de nordeste e de sudeste. Então olha só que bonitinho, eu coloquei os quadradinhos vermelhos para o nordeste e os verdes para o sudeste. Vale a pena lembrar, esse é o clima da Mata Atlântica. Como que você consegue manter a Mata Atlântica se o clima for tropical mesmo? Não vai conseguir, porque a estação seca vai matar aquelas árvores de grande porte. Então, sempre que você tem uma floresta tropical, ela vai estar em uma região de clima tropical, só que esse clima tropical vai ter alguma adaptação para aumentar sua quantidade de chuvas, principalmente no inverno, tá? Então, olha só, no Nordeste as chuvas se concentram no verão. Por quê? Porque principalmente a massa tropical atlântica, ela durante o inverno ela vai subir e ela vai gerar mais chuvas, então, no litoral nordestino. Durante o inverno também, até a massa polar atlântica pode chegar até lá, né? Diminuindo as temperaturas, muito pouco, mas principalmente levando umidade, né? Eu dei risada porque, minha família de nordestinos, eles começaram, meu avô falou que a primeira vez que ele viu blusa na vida dele foi quando ele veio para São Paulo. E é verdade, não é zoeira. Então, acontece o seguinte, ó. No litoral sudeste, na parte sudeste, né, ou sul, como preferir, a gente vai ter então as chuvas mais presentes, melhores distribuídas até do que na região nordeste, né? Tanto é que no estado de São Paulo é onde a Mata Atlântica entra pro interior, pro continente, né? E ela se lascou. Por quê? Porque exatamente ela vai entrar em São Paulo, mano. A cidade de São Paulo é cercada por Mata Atlântica. Era, né? Era. Hoje ela é cercada pelo que sobrou da Mata Atlântica, né? Então, o que vai ocorrer? A gente vai ter a formação de chuvas orográficas constantemente nesse tropical aí, né? É só você se lembrar das praias. Praia, serra, umidade do oceano, chuvas, né? Chuva orográfica, então, constantemente. Durante o inverno, você vai ter muitas chuvas frontais. A massa polar atlântica vai conseguir subir na região litorânea, né? Só que vai estar lá de plantão para trombar de frente com ela a massa tropical atlântica, que tem atuação durante o ano todo, né? É a única quente que vai manter sua atuação grande durante o ano todo, né? Sempre vai estar lá presente, beleza?
E daí essa região aí, ó, né, a litorânea de sudeste vai ter as maiores quantidades de chuvas do Brasil, né? Então você bem pode ver essa aí, ó, do Recife, né? Ou seja, litoral nordeste, com as chuvas concentradas durante o verão, tá? Note muito bem isso. Olha a queda de temperatura no Nordeste durante o inverno. Ó, tipo, mano, o negócio é mais quente que a Amazônia. É mais ou menos isso, né? E daí a gente tem, ó, de Santos. Olha a quantidade de chuva de Santos, né? Você bate aqui, ó, 300 milímetros, 350, né? Quantidades aí que, meu, sei lá, você vai comparar com o tropical de Monções. E durante o inverno chove também, como você bem pode ver, e não é pouco, ó, 100 milímetros, né? Então, a quantidade de chuva bastante grande. Esse clima aqui, então, está no 4, né? O que eu fiz para vossas mercês? Eu dividi ele em dois, tá? Então, tá vendo essa linha aqui, ó? É uma linha boa para se dividir. A linha que eu quero dizer é Espírito Santo, né? Então, ó, do Espírito Santo para cima seria o tropical atlântico úmido de Nordeste, ou então litorâneo, né, de Nordeste. E para baixo aqui o de Sul ou Sudeste, né? Aquela coisa, todo mundo entendeu já, né? Que existe essa divisão. Aí depende como que você quer chamar, qual o nome que você quer. Isso aqui, ó, é uma coisa que é muito comum em toda essa região aí, inclusive esse deslizamento, eu fiz questão de procurar a imagem, é de Santos, né? Porque aquela imensa quantidade de chuvas na serra, você vai ter então a umidade se acumulando ali debaixo da rocha, né, até o próprio solo, e deslizamento vai acontecer, né? Muito, muito comum mesmo. Então, a morte após deslizamento em Santos, né? Você bem pode ver que o tempo já está todo úmido aqui, ó, galera, tudo de guarda-chuva, só assistindo mais deslizamentos ocorrendo, né? E é normal nessa região. Qual que é o problema? O problema é que as pessoas vão morar lá, né, nas favelas, regiões irregulares, então acabam ficando aí suscetíveis a isso, né? Mais um deslizamento também em Santos, né? Fiz questão de pegar todos de Santos, então você nota que é bastante comum, bastante comum. E aquela coisa, deslizou aqui, né? E o que você acha que vai acontecer com essas outras casas aqui, ó? Questão de tempo, só isso, né? Climas do Brasil, então, continuando o semiárido, né? O do polígono das secas, da região de transposição do Rio São Francisco. Te digo uma coisa, sempre está na moda o semiárido, tá? O semiárido não sai da moda. Por quê? Porque ele é muito característico, né? Toda a história do sertão nordestino, da população e tudo mais, né? Então, característico, ó, as chuvas são incertas e no total do ano todo dá menos de 600 milímetros, né? Quando ocorre, então, as chuvas elas são torrenciais. Você bem pode ver, até pelas músicas do Gonzaga, né, as características muito fortes dessa região, que são as seguintes. Vai ser seco. Vai chover quando? No verão, no inverno? Vai lá saber. E tem a música dele, da Asa Branca, que ele fala que até a Asa Branca percebeu, né, que ela bate asas e voa para o sertão. Ou seja, nem os animais que são ótimos em perceber estações, variações assim, sabem quando vai chover no sertão nordestino. Então, simplesmente você acaba tendo essas características, né, da incerteza de chuva e da possibilidade ou não dessa chuva ocorrer. Chamo a atenção de vocês também para um fenômeno que ocorre nessa região, que é chamado de seca verde. O que vem a ser isso? Chove, só que não chove em boa quantidade, então, para que ocorra uma boa germinação, por exemplo, das colheitas, né? Então, essa quantidade de chuva ela foi inferior ao que se deveria ter chovido. Então, as plantas vão só conseguir sobreviver, tá? Então, ó, para explicar as causas da aridez dessa região,
3 motivos, então. Ó. A atuação do Planalto da Borborema, que forma uma barreira contra as massas de ar oceânicas, né? Então você vai ter uma grande quantidade de chuvas na primeira região do Nordeste, que é exatamente a Zona da Mata Atlântica, né? E as chuvas, então, orográficas que vão ocorrer lá, vão depois deixar as nuvens passar todas sem quase nada de umidade para o sertão nordestino. 2. A célula de alta pressão existente na região que dissipa as massas de ar úmidas, né? Toda a região, então, muito seca, desértica, tem essa característica. Lembre-se da massa tropical continental, que é formada pela depressão do Chaco. Ela faz isso também, né? 3. A menor temperatura das águas ao sul do Equador, provocando uma redução das chuvas nesta área. E temos também uma outra questão que é, ali na região litorânea você tem as correntes marítimas que são quentes, né? Essas correntes quentes, elas vão estar ali no oceano, só que acontece que tem a massa equatorial atlântica, né? Ela vem então trazendo um monte de umidade. Aqui a corrente marítima quente, que gera evaporação também. Então, ó, umidade, chuva, só que chuva no oceano, né? Então chega muito pouca umidade para a região do semiárido, beleza? E daí, ó, a gente tem, né, esse gráfico, nossa, que maravilha, chove pra caramba lá, você tava mentindo. Não, fica de olho nas quantidades, né? Então, ó, os períodos aqui com maior quantidade de chuva bate 150. Lembra que eu tinha falado para vocês que na Amazônia, na região, no período que eles falam assim, não, agora está tendo seca na Amazônia, chove 100 milímetros, né? Então, essa quantidade aí não é tão grande quanto se aparenta, né? Mas chove, chove, tá? Aí então o gráfico é para Quixeramobim, beleza? Aqui então só para constar o número 5, né? O 5 aqui, ó, só para você ver aqui certinho, o polígono das secas bonitão é mesmo aqui, tá? Quixeramobim nem tá no meião aí da bagaça, tá? Então, digamos assim, tem cidades que chovem menos ainda que Quixeramobim? Tem. É um nome muito bom para você ficar repetindo o tempo todo. Quixeramobim. Então, ó, o subtropical, né? Subtropical, então, vai possuir a maior amplitude térmica. Então, bora lá, ó. Os verões são quentes e os invernos são frios. Lembrando, estamos falando de climas do Brasil, tá? Então, é frio pro Brasil, tá bom? Vamos fazer essa ressalva. As chuvas são bem distribuídas e não são torrenciais, né? Então, olha lá, média de 1.250. E aí, quando você olhar o gráfico, você vai ver que tem chuva o ano todo, né? Mas a quantidade que chove não é tão grande, beleza? As estações são bem definidas. Pro Brasil, muito bem definidas, né? Então, todas lá, ó, tinindo. Durante o inverno faz frio, você usa blusa mesmo de verdade, mais de uma semana do que a gente aqui em Marília, né? A gente vai ter, então, a menor temperatura no inverno para o país todo, né? É um clima que já está dentro do mesotérmico, né? Ou seja, da região temperada, né? E existe a possibilidade de neve sempre nas serras gaúchas e catarinenses, né? Logicamente que todo esse frio só é possível devido à massa polar atlântica. Então, olha só, aqui é o número... Bati o dedo aqui no mouse. É o número 6 aqui nessa região, beleza? E daí, ó, é a única região no Brasil que tem essa possibilidade aqui, ó, de neve caindo aqui, então. Beleza? Então, note aqui uma coisa, ó, Alegrete é uma região bastante fria, até dentro do subtropical, né? Tanto é que é no Rio Grande do Sul. Então, note, ó, as chuvas são bem distribuídas, né? Você pode ver que, tipo, no mês que chove menos, basicamente empata com o sertão nordestino no mês que chove mais, né? Mas acontece que todo mês, então, chove uma boa quantidade, né? A temperatura, então, cai bastante durante o inverno, né? Você pode ver aqui, ó, bate lá uns 13 graus aqui, mais ou menos, no período mais frio, né? Aí você fala, mas isso aí não vai gerar neve? Então, gente, calma.
você tem que lembrar que aí está a máxima e a mínima, né? Não é só a temperatura. Não, hoje, tipo assim, nem um dia então fez 10 graus. Lógico que faz, só que você tem que considerar que no dia fica quentinho também, né? Tipo, 3 da tarde fica quente. Às vezes não, né? Dependendo da quantidade de frio, né? Então, ó, gostaria até de mencionar, né? Eu peguei quase todas as imagens aí desse Tudo Gel, imagens ótimas aí para o clima, né? Então aí para a gente localizar e cada um dos climogramas, tá? Principalmente para vocês darem uma olhadinha depois, beleza? Então, senhores, é isso. Adorei esse GIF, mano. Puta que pariu. Então é isso, tá? Estudem muito bem isso, tenham os climogramas aí na sua cabeça, tá? Inventa alguma regrinha aí para você guardar, porque clima do Brasil vai pro Enem, você pode ter certeza, tá bom? Beijão aí para vocês, tchau, tchau, bons estudos e até mais.